Em nome de Jesus. Então, 1 de Pedro, capítulo 5, verso 1 diz o seguinte: portanto, apelo para que os presbíteros que há entre vocês, e o façam na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder, a todo sempre. Amém. Essa carta de Pedro, ela é escrita num momento muito peculiar da igreja, né? No momento de perseguição, no momento de opressão, no momento de pressão social, e ela é uma carta muito presente aos nossos dias, né? Por tudo que passamos hoje, ainda dessa mesma forma. Então, o grande ensino que essa carta nos deixa, quando você a lê, é como nós devemos viver diante da adversidade. Você entendeu? Então, o que ele faz, ele começa, né, tratando com os presbíteros, ou seja, ele começa tratando com a liderança daquela igreja. Ele começa a trazer algumas orientações para aqueles homens, e essas orientações nada mais são do que o chamado. O chamado que ele deu naquele tempo e o chamado da igreja de Cristo para cada um de nós aqui nesse lugar. Porque muitas vezes nós temos a tendência de colocar toda a responsabilidade de ensino, nós temos a tendência de colocar toda a responsabilidade de cuidado, nós temos a tendência de colocar toda a responsabilidade de um ministério nos colos de uma liderança. E nós entendemos assim, não, tem alguém que vai fazer. Você entendeu? Ou seja, não, acho que vai ter um evento de jovens, né? Em nome de Jesus teremos o primeiro evento de jovens. Em nome de Jesus acredito nisso. Aí você fala assim, não, mas o evento de jovem, não, mas peraí, tem um pastor, tem líderes. Não, então alguém vai fazer. Não, nós vamos ter um evento infantil, como nós tivemos alguns aqui. E de repente você lá na sua casa, você olha e fala assim, poxa, será que estão precisando de algo? Aí você traz na sua cabeça e fala assim, não, mas eu sei que tem líderes infantis, eu sei que tem pastor, eu sei que tem líderes de casais. Alguém vai fazer. E acaba que você se abstém, acaba que você se afasta da oportunidade de Deus te usar em algo. E o que o apóstolo Paulo vem trazer, o apóstolo Pedro vem trazer, é muito dentro disso, sobre questão de responsabilidade, sobre questão de serviço, sobre questão da obrigação de todos nós, em nome de Jesus. E hoje eu quero falar com você sobre um chamado à graça de Deus. E esse chamado à graça de Deus, ele envolve dentro dessa palavra outros chamados para a sua vida. E o primeiro deles é um chamado à liderança com humildade. Note que Pedro, ele começa tratando com os presbíteros, ou seja, se você for ler na tradução mais exata do que o texto grego vai falar, ele vai tratar com o que a gente chama de anciãos, né? Ou seja, aqueles que foram levantados antes, aqueles que estão mais maduros na fé, aqueles que tinham o compromisso de ser líderes dentro de um ministério, e é com esse que ele vai tratar. E quando ele vai tratar com esses homens, ele não se coloca numa posição diferente. Isso serve um grande ensino para cada um de nós. Todos nós somos filhos do Altíssimo, amém?
Todos nós somos filhos de Deus. E muitas vezes, quando nós vamos trazer um ensino para alguns irmãos, a gente quer se colocar numa posição diferente. A gente se coloca numa posição de dizer assim: não, mas eu sou o teu líder. Não, mas eu sou o teu pai. Não, mas eu sou a tua mãe. Não, mas eu sou o teu gerente, eu sou o teu gestor. Eu sou o teu professor. Só que esse líder, esse gerente, esse pai, essa mãe, esse líder, esse pastor, o que o apóstolo Pedro vem trazer para nós é que esse homem ele tem que se apresentar como exemplo. Ou seja, ele traz uma lição enorme para cada um de nós. Só que essa é você não somente ser bom de discurso, é você ser bom de ação. Aquela ideia do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não é assim? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Esse é um ensino maligno. Você entendeu? Um ensino que está totalmente longe do que as Escrituras nos apontam. Você tem que ser modelo para quem você lidera. Você, papai, você tem que ser modelo para os seus filhos. Você, mamãe, você tem que ser modelo de exemplo para os seus filhos também. O líder tem que ser exemplo para os seus liderados. Um pastor tem que ser exemplo para o rebanho. E você pode escolher. Você é gestor, você de repente lidera times. Você lidera times, lidera equipes. Você tem que ser um modelo para os seus liderados. Mas você ser modelo, você tem que se colocar no lugar deles. Você tem que entender que você não é superior a ninguém. Você entendeu? Jesus, quando veio nos ensinar e veio ensinar seus discípulos, ele lavou seus pés. Ele veio instituir o que eu chamo de liderança servil. O que eu chamo não, perdão. O que o pastor Miles Monroe, um dia no livro Comando, chamou de liderança servil. Ele veio revolucionar toda a liderança existente na humanidade. Ele veio servir. Porque ele diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, dar sua vida em resgate de muitos. É isso que a palavra de Deus diz. Então esse chamado à liderança é um chamado de humildade. Ele nos exorta a pastorear o rebanho de Deus com zelo. Ele diz assim, não por obrigação. Quando ele fala não por obrigação, ele está dizendo assim, olha, o serviço que você faz dentro da obra de Deus, ele não tem que ser um serviço por obrigação. E eu sei que algumas vezes, alguns de nós já fizemos coisas obrigadas. Não porque alguém te obrigou, mas impulsionado pela necessidade de urgência do serviço. Tem um texto lá em Colossenses capítulo 3, verso 23, que ele diz assim, tudo que vocês fazem, façam como que para o Senhor. E uma vez nós estávamos num encontro, com Deus, e havia muitas pessoas servindo, e tinha um irmão lá que estava muito brabo lá dentro. Eu não sei o que tinha acontecido lá com ele. E eu lembro que ele estava lavando o banheiro, ele lavava o banheiro assim de uma forma chateada, e eu estava próximo, eu ouvi a conversa, ele diz assim, não, meu irmão, só faço porque é para Deus. Eu faço porque eu estou servindo a Deus, é por isso que eu faço. E brabo, chateado. Aí eu imagino Deus olhando esse serviço prestado. Ou seja, um entendimento totalmente errado do que a palavra de Deus está dizendo. O que é que a palavra de Deus diz? Olha, quando fizer aos irmãos, quando você fizer como igreja, quando você servir alguém na rua, faça como se fosse para mim. Faça com excelência. Mas sirva. Se você de repente tem na sua mente, hoje, se você se dispuser, sei lá, terminou o culto aqui, eu acho que está sujo, eu vou passar o pano na igreja. Eu vou fazer porque é para Deus. Você está com o coração no lugar errado. Você está fazendo porque é para os filhos do reino, meu. Você está fazendo porque você serve a uma obra que é de Deus. Você está fazendo com a convicção, e saiba isso dentro do seu coração, que você faz porque você está servindo alguém. Servindo alguém. Entenda isso. Você tem que ter esse despertar dentro do coração. Então isso é fazer de boa vontade. Ele diz também, não faça por ganância. Quantos querem servir a obra de Deus para tentar ocupar um lugar dentro do ministério? Anseio pela liderança, anseio para estar no grupo de louvor, anseio por ser um pastor, anseio por, sei lá, uma série de coisas, por ser da mídia. Não, está errado. A motivação do seu coração está muito longe daquilo que Deus quer. Ela não é para cumprir algo individual dentro do seu coração. Ela não é para trazer uma satisfação pessoal. Ela não é para satisfazer seu ego. Já pensou você aqui na frente, de repente você começa a tocar, e as pessoas começam a chorar, e louvado seja Deus, o mover de Deus dentro desse lugar.
E de repente você olha assim, eu sou muito bom no que eu faço. Você está muito longe daquilo que Deus quer fazer. Você está muito longe, você está com o coração no lugar errado. Você de repente vem servir esperando aplausos. Você está com o coração no lugar errado. Não sirva ao rei dos reis esperando algo em troca. Isso é ganância. Essa história dá 10 que tu vai receber 1000, isso é o mais um ensino maligno. Isso é do inferno. Um coração de troca, de barganha com Deus, isso não existe. Isso não existe. Não, hoje eu vou dar uma carona pro irmão. Hoje eu tenho um carro que ocupa 5 pessoas. Eu vou carregar 10, porque se eu carregar 10, Deus vai me dar um carro de 10. E pode te dar, vai ser motorista de ônibus. Vai carregar 30, 40, sei lá quanto, 50. Vai lá. Quer barganhar com Deus? Não tem problema não. Pega um ônibus, aluga. Vai ser motorista de ônibus. Você está com o coração no lugar errado, entenda isso. É diferente quando você quer servir ao reino. Eu coloquei 10, meu irmão, porque tinham 10. Eu não quis deixar nenhum de fora. Aí Deus abençoa. Você entendeu? Você está se dirigindo, meu irmão, eu vou porque eu tenho que fazer. Aí eu quis, o Senhor está aqui, aqui é para te servir. Esse é o coração certo, sem ganância, sem barganha. Você entendeu isso? A palavra traz prosperidade para o homem e para a mulher de Deus, isso é verdade. Agora, quando você começa a barganhar com Deus, você está com o coração no lugar errado. Você está querendo satisfazer a sua ganância. E hoje o que o apóstolo Pedro vem nos ensinar é um serviço sem essa ganância. É um serviço de uma forma generosa. Então hoje, Deus, você quer ser uma fonte de prosperidade, de bênção? Compartilhe aquilo que você tem. Eu sei cortar cabelo, meu. Vou dar um curso de cortar cabelo na igreja. Essa estará de portas abertas para te receber, para a gente montar uma turma de pessoas que cortam cabelo, para você ensinar. Aí você lá, se você tem um salão, daqui a pouco o salão está cheio de bênção lá. Por quê? Porque você escolheu servir o reino, de coração aberto. Você escolheu compartilhar aquilo que você tem. Aí por conta disso, Deus abençoa. Eu já vi isso, estou vendo isso acontecer na vida de algumas pessoas. Porque Deus é bom. Mas Ele está atrás de corações generosos, não de corações gananciosos. Então, e o que Ele diz quando Ele se coloca como ancião, ou quando Ele se coloca como presbítero, é que todos nós, de alguma forma, se você observar e você fizer uma reflexão, de alguma forma todos nós lideramos algo. Todos nós lideramos alguém. Guardadas as devidas proporções, cada um de nós temos o chamado de Deus para liderar algo. Você entendeu? Um dia você hoje pode ser uma jovem, nós temos algumas jovens aqui. Temos jovens aqui também. Hoje você não é nem casado, né? Mas você, em nome de Jesus, você está numa escola para liderar, porque um dia você terá filhos. E você vai ter já a sabedoria dos céus e a preparação necessária para orientá-los como ser um líder. Mas não por meio do seu discurso, mas por meio do seu comportamento. Entendeu? Por meio das suas atitudes. É como se você levantasse e fosse para um lugar e o teu filho que está atrás de você, ele nem sabe para onde você vai. Mas nós que somos pais, isso acontece com a gente, não vai? Estou em casa, às vezes, levanto e falo, pô, vou ali. Eu pego a chave do carro, você vai para onde? Entendeu? Lá em casa eu tenho umas polícias assim, que é tipo blitz. Eu vou lá, eu pego a chave do carro, pode ser não sei o que for. Eles sentem, saem do quarto, vai para onde? Eu falei, eu sou casado, meu irmão. Eu falo para eles, entendeu? Eu tenho mulher, por favor. Não, eu vou ali na Padrão, eu vou com o senhor. E aí eles sabem, porque e andar com Deus é muito disso, sabe? Não, eu vou com o senhor. Eu falei, embora. E a gente tem que ter o que a gente chama de estratégia. Olha, o mundo aí fora, ele está cheio de estratégia para pegar essas crianças. E a gente, como homem e mulher de Deus, a gente tem que ter estratégia no reino. Eu vou para lá, vai para a padaria, embora. Chega lá, pai, vambora, pode pegar aí, pega. A mãe briga comigo em casa, eu não é, né? Não, eu queria isso, bora, não, eu quero, bora, pega, vamos. É prazeroso andar comigo, eles comem pra caramba. Entendeu? É assim, é estratégia. Em nome de Jesus eu terei netos um dia. E eu vou andar com meus netos, vai ser da mesma coisa. Quando eu passar, pô, eu já tenho neto, né? Já tenho o Joshua aí. Entendeu? Mas é pra você entender o quanto que o líder ele vai sendo seguido, entendeu? O quanto que você vai dando exemplo. O quanto que de repente, o dia que eles tiverem filhos, quando eles pegarem a chave do carro, eu profetizo na vida deles que vai ser do mesmo jeito. Onde é que o senhor vai? Ops, vai pra onde? Porque eles sabem que andar com eles é prazeroso. Eu vou ensinando como é que é. E quantas vezes eles vêm, às vezes a gente está em algum lugar e a gente abençoando as pessoas. Pessoas que a gente não conhece.
Eu estou ensinando para eles como ser generosos. Você entendeu isso? Não estou ensinando. Olha o que meu filho, vem cá. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Beleza? Beleza. Eu vou ser um suvino na rua, eles não vão aprender. Mas tem que ser generoso. Você entendeu? Ou seja, você vai ensinar pelos seus exemplos. Então, nunca tire isso do coração. E em alguma esfera da vida, em algum momento você vai liderar alguém. Então se prepare para isso. Se hoje você não consegue enxergar ainda isso na sua vida, se prepare para isso. Porque Deus quer usar você. Então se você hoje, nesse lugar que você escolhe, não, entreguei a vida para Jesus, não, a partir de hoje é um compromisso com Deus, Ele vai te levantar como líder para você um dia também cuidar de ovelhas para Ele. Porque tem muitas pessoas aí fora. Muitas pessoas aí fora querendo. Amém? Eu tive agora essa semana no Rio, né, lá trabalho, e eu falo para vocês, tem muitas pessoas aí fora, irmão. Muitas. O Rio já está naquela parte de aquecimento pro carnaval. Hoje é novembro, né? E é muitas pessoas aí fora. Muitas. Então atenda esse santo chamado hoje, feito aqui nesse lugar, para que você possa ingressar nesse grupo de comando de Cristo, para que você possa ter o despertar dessa liderança que o Senhor quer na tua vida. Se você não consegue se chegar ainda hoje como líder, em nome de Jesus, então eu quero que você guarde uma frase no coração: o líder bíblico não busca aplausos, mas a aprovação de Cristo. Nunca esqueça disso. O líder, segundo os padrões daquilo que a Bíblia diz, ele não está atrás de aplausos. Ele está atrás de ser aprovado, de ter um caráter aprovado por Deus. Esse é o anseio dele. O líder, segundo os padrões daquilo que a Bíblia diz, é aquele louvor que nós estávamos adorando aqui um pouco antes. Ele quer um dia segurar nas mãos do Criador e ser apresentado lá na cidade celestial. As portas da cidade. Cara, isso é muito lindo. Na hora que eu vi, eu cheguei até... Isso é muito lindo. Vocês já se enxergou nisso aí? Eu me enxergo muitas vezes assim, sabe? Arrebatamento. Quando eu vejo lá olhos olhinhos de fogo lá me olhando. Entendeu? Tem olhos de fogo. Eu não imaginava. Eu só lembro daquele louvor. Entendeu? E vem embora sei, cara, como é que é? E vislumbrado com tudo. Eu sou meio cabocão para as coisas, vocês sabem. Vou querer tocar, né? Rapaz, deixa eu ver se... Caramba, cara, toca. Sou curioso. Mas é para você entender, ou seja, eu anseio muito por esse momento. E se você tiver os olhos na eternidade, você vai conseguir compreender. Nós vamos ver aqui um pouquinho mais à frente. Nós vamos conseguir compreender que algumas angústias e aflições que nós passamos nesse momento, elas são momentâneas. Deixa eu dar uma mensagem de esperança para você. Isso vai passar. Agora a gente estava olhando aqui, quando eu olhei, estava ali, eu falei, meu Deus, quase eu pego no colo. Não foi quando eu vejo a Bianca, né? Mãe, né? É outro chamado também, né? A mãe. É eu quando pego na chave lá de casa, as crianças veem. E a mãe, quando a criança imagina que vai chorar. Você entendeu o que eu disse? A criança imagina, eu acho que eu vou chorar. A mãe, não, já vai, né? Aí a Bianca foi lá, pegou a criança. Eu falei, ô, você quer pegar? É tua cara? Não, deixa lá no colo da mãe. Tá? Você entendeu? Ou seja, é o chorinho dele, o bichinho chorando, baixinho, entendeu? Só ele. Me deu um negócio no coração. Mas se hoje você tá igual ele, assim, chorando baixinho no coração em algum momento, às vezes dentro do banheiro, na hora de dormir, às vezes virado para um lado da cama, tem uma mensagem de esperança para você. Vai passar, em nome de Jesus. Amém? Então esse primeiro chamado é o chamado à liderança com humildade. O segundo chamado é o chamado à humildade e submissão. Olha o que diz esse versículo 5. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos. Eu acho que isso é o que há de mais grave aí, né? Ou seja, essa humildade consegue ver que um caminho para a exaltação é a humildade. Quando você se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, Ele nos exalta no tempo certo. Quando você se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, Ele nos exalta no tempo certo. Eu já falei aqui algumas vezes, quando a Kiara tinha 1 ano, que fez 13 anos agora, nós não conhecíamos o Senhor e nós separamos. A Carla me colocou para fora de casa. A minha história é essa. E eu vou falar para vocês, é a verdade. Eu fui expulso da casa que eu morava. Me expulsou a primeira, a segunda, a terceira. Eu falei, não, agora eu vou. Eu tinha avisado. A gente fala hoje assim, meio engraçado, mas na época foi uma tragédia. Entendeu? Uma tragédia. E eu me deparei um dia com a minha mulher ajoelhada aos meus pés, chorando, pedindo para eu voltar para casa. Você entendeu? E na época eu fiquei assim com o coração despedaçado, mas falei para ela que não. Falei que isso não ia acontecer.
ela se humilhou no lugar errado. Você entendeu o que eu estou dizendo? Ela estava se humilhando aos pés de um cara do mundo, cara. Ela estava se humilhando aos pés de um desgraçado. Desgraçado, ausente de graça. Isso é desgraça. Ausência da graça. Esse desgraçado era eu. Então, a humilhação que a Bíblia fala, ela não é uma humilhação diante de homens. É uma humilhação debaixo da destra poderosa de Deus. Então, lá um dia, aprove ao Senhor tocar o coração daquela mulher. E ela escolheu sair debaixo dos pés de um desgraçado e se colocar aos pés do rei, do filho da sua glória, meu irmão, do filho do seu amor. Aí ela escolheu, mesmo sem conhecer a palavra, para que você entenda isso. Você hoje pode ter chegado até aqui, e qualquer um de nós aqui, de repente, não conhece tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Mas existe um lugar de humilhação, e eu digo isso para você, não é diante do seu patrão que quer se demitir, não é diante do marido ou da mulher que quer sair de casa, não é diante dos filhos que estão nas drogas. Não, não, não. O lugar de humilhação que você tem que estar, a humilhação aceita por Deus, é aos pés da cruz, aos pés de Cristo. É isso que você tem que entender. Então essa mesma mulher que se colocou um dia aos pés de um desgraçado, um dia escolheu se colocar aos pés de Deus e se converteu, entregou sua vida para Jesus e passou a ser cuidado por Ele. E aprove ao Senhor, por meio de todo o seu amor e sua misericórdia, um dia tocar meu coração também, e eis-nos aqui. Não troco, não empresto, não vendo, não substituo, não quero diferente. Aquela mulher ali, pro resto da minha vida, em nome de Jesus. Vou dizer assim que ela escolheu mesmo, agora aguenta, né? Como diz. Brincadeiras à parte, mas é para que você entenda. É para que você entenda que essa humildade, para que você não tenha uma falsa humildade de querer estar se ajoelhando diante de todo mundo. Vou dar um exemplo para você. Um dia, quando eu encontrei Jesus, eu quis pedir perdão às pessoas que eu achei que em algum momento eu tinha machucado. Então o filme, eu me ajoelhava diante das pessoas que eu pedia perdão. Entendeu? Foi fiz pra ti também na época? Não? Eu acho que não foi pro Enzo, meu irmão. Porque essa menina sempre foi um doce. Entendeu? É sério. Essa aí sempre foi um doce. É minha irmã. Mas pro meu irmão não, eu já tinha tido umas situações. Eu fui me ajoelhar aos pés dele, meus pais, minha mãe, né? Então, algumas pessoas. Pedi perdão, fui xingado pra caramba por algumas pessoas que eu tinha sido magoado, que eu tinha magoado profundamente. Mas é porque pela imaturidade eu comecei a me ajoelhar, porque a forma que eu entendi de pedir perdão era de joelho. Porque foi a forma que eu me coloquei lá dentro de onde me pregaram um dia sobre perdão. Eu me ajoelhei aos pés da Carla também, ela lembra disso. Você entendeu? Foi a forma que eu entendi do perdão máximo para alguém me perdoar, seria eu me colocar de joelho diante dele. Eu tinha entendido errado o evangelho. Você entendeu? E eu comecei a ser xingado algumas vezes, pessoas me xingaram mesmo. E por conta disso eu entendi que, poxa, não vai adiantar. Não vou conseguir perder essas pessoas. E voltei para Deus. Entendeu? Não, Deus, aí tem que ser contigo. Então, para que você entenda que existe um certo lugar, mesmo que você tenha boa intenção, se você for fazer de qualquer jeito, deixa eu falar uma coisa para você. Uma coisa, entenda isso no coração, pode parecer engraçado para uns, chocante para outros. Mas olha, uma pessoa bem intencionada, errada, é um errado bem intencionado. Você entendeu? Você pode ter a melhor das intenções, você quer fazer do seu jeito e está errado, você é um bem intencionado errado. É simples assim. Com Deus não vai adiantar você chegar, não, mas eu pensei, ele vai falar. Elevador para baixo, querido. Subsolo. É isso que vai acontecer. Só para você entender. E quando a gente fala sobre o chamado à humildade, matéria complicada da gente tratar no nosso coração, ser humilde. Sim ou não? Sim. Já chegou com alguém assim que você sabe que tá ruim mesmo. Mas tá ruim. Tipo assim, sabe o que é engasga-gato? Quem sabe o que é engasga-gato aqui? Os homens sabem, né? Engasga-gato é uma presilha que você puxa assim, ó, né? Por aqui, gente. Oi? Pega, eu tinha uma bem ali. Não tinha uma bem? Pega aí, Léo. Pega uma aí pra mostrar o que é um engasga-gato aí, por favor. Enforca gato. É porque eu falei que eu sou meio cabocão, né? Aí enforca gato. É uma presilha que você coloca, ela tem braçadeira, pronto. É tipo uma braçadeira. Oi? Não, mas a braçadeira é aquela da chave de fenda, sim ou não? Da chave de fenda. Não, porque... Isso aqui, homem, daqui. Enforca gato, é. Não é enforca gato o nome? Enforca gato, olha aqui, ó. Isso daqui, bota aqui, só pra você entender, ó.
Aqui é na prática, né, meu irmão? É doido. Ó, bota aqui assim, ó, por dentro e faz assim, ó. Meu irmão, já foi, não abre mais. Entendeu? Isso daqui é enforca gato. Tem pessoas que estão com desse no pescoço, enforca gato. Assim, não consegue abrir de jeito nenhum. Aí você chega e pergunta assim: e aí, meu irmão, como é que tá? Não, meu irmão, tá? Sim ou não? Sim. É porque a gente não é humilde, cara. Meu irmão, como é que tá, cara? Meu irmão, o negócio tá puxado, cara. Tô te falando, mas tô de bar de benção, cara. Meu Deus, tem sido bom. Eu não vou, tô na esperança aí, meu irmão, que não é possível, é um tempo. Se o tempo for eternidade, eu tô orando já pra partir, porque o negócio tá feio, entendeu? Mas é falta de humildade, cara. Entendeu? Às vezes a gente quer passar uma falsa impressão pros outros, sabe? Pra que ninguém olhe pra gente, pra que não olhe, aí vão pensar que eu... Pensar que eu o quê, meu irmão? Você quer andar só. Geralmente pessoas assim são pessoas que querem andar sozinhos. Sabe? Passa mês, passa ano, 10 anos, 30, tá andando só. Só, não aceita conselho de ninguém. Desobediente. Entendeu? Fica debaixo de desobediência. Eu falei uma história aqui, uma vez eu entrei no ministério, congregamos lá 7 anos, quase 7 anos. Quando eu entrei lá, eu falei com o varão de: ei, varão, como é que tá? Tudo bem, cara? Tudo, né? E aí, como é que tá, rapaz? Estou debaixo de bênção, meu. Falei, poxa, que legal, cara. Como é que tá? Aí, conversa vai começar a vir, pô, sem trabalho, cara. Sério, cara, sério, não, meu irmão. Se puder ajudar aí, cara. Beleza. Segundo ano, e aí, varão, como é que tá, meu irmão? Vai de graça. É mesmo, e aí? Ah, não sei o que, né? Pô, sem trabalho, meu irmão. Mas, cara, pô, não, nada ainda. Beleza, né? Então, vamos orar, né, meu irmão? Tem que... Já abriu o propósito? Já? Não. Tá. Beleza. Terceiro ano, e aí, como é que tá, meu irmão? Vai de benção. E o trabalho? Já tinha intimidade. E o trabalho? Nada ainda. Nada mesmo? Sério, cara? Sério, não. Quarto ano? Não. Fidelidade, meu Deus. E o trabalho? Não, nada ainda. Meu irmão, 6 anos sem trabalho, cara. 6 anos. Só quando chegou lá pelo quinto, eu perguntei: cara, tu tá distribuindo currículo? Não. Mas nenhum. Não, vou te ajudar. Eu falei: não. Eu quero um trabalho assim, já falei com Deus, meu irmão. Vai ser assim, só tantas horas que não me atrapalhe tal coisa e tal, salário de tanto, 10 mil. Falei: meu irmão, se tu arrumar, tu me avisa que eu vou levar o currículo lá, o meu. Entendeu? Ou seja, a pessoa não se esforça. A pessoa tá no engasga-gato e não abre o coração pra ninguém. Não aceita um conselho de levar um currículo pra um lugar, meu irmão. Lá debaixo, sabe? É coração duro, cara. Não quer aprender. Eu vim de lá, depois de uns 2 anos aqui, um dia soube, tá debaixo de bênção, sem trabalho. Você entendeu? Ou seja, a gente não quer transparecer, cara, que a gente tá ruim, que é isso? Você não quer se submeter a alguém e falar assim: cara, me ajuda. Eu não sei como fazer, me ajuda. Olha pra quem tá lá na frente, meu irmão. Quem tá bem empregado, quem de repente tem um curso de design no céu, sei lá. E vai aprender alguma coisa. Sai desse lugar que você está parado, está estagnado e não cresce. Os anos vão passar e você vai continuar no mesmo lugar se você não se permitir ter humildade de aprender, de voltar atrás. Em nome de Jesus. Tem pessoas que têm Deus na boca e o orgulho de Satanás no coração. Entendeu? É Deus na boca. Você fala: por quê? Não, porque olha, nossa, Deus é bom, e fé. E não, Deus vai fazer. Tem oh meu Deus, me ajuda. Eu falo assim: mas o coração tá assim: misericórdia, Senhor, abre os olhos dele, abre os olhos dela, tá tudo errado, que ele veja. Pediu minha opinião? Eu já dei minha opinião antes. Aceitou minha opinião? Não dou de novo, querido. Eu não vou ser o chato de chegar e falar: meu irmão, tu tá errado. Aí vou outra vez: meu irmão, tá errado. Vou outra vez: tu tá errado. Aí tu tá errado. Eu não sou um relógio, querido, pra estar de tempo em tempo tá despertando a tua vida. Agora, se você quiser aprender, vem que eu quero ter algumas coisas para te ensinar. Eu tenho. Isso com muita humildade no coração. Tenho exemplo de como você fazer, posso ter exemplo de como você não fazer. Se você enxergar como não fazer na sua vida, dentro do que a palavra de Deus diz, eu te peço, me corrige. Pode chegar comigo e falar: olha, eu tô vendo isso aqui, tenho olhado pra tua vida, isso daqui não bate. Pode falar pra mim, meu irmão. Eu vou com o coração, eu não vou falar assim: cara, que top, máximo, foi corrigido. Não. Levanta, quem gosta de ser corrigido aqui? Levanta a mão, por favor. Por favor, quem gosta assim, eu dou o maior valor de ser corrigido. Quem gosta? Tu gosta de ser corrigido? Tu te sente feliz de ser corrigido? Não, calma, vou voltar a pergunta.
voltar à pergunta. Quem gosta de ser corrigido, levante a mão. Quem gosta? Eu não tenho bom. Entendeu? Ninguém gosta. Quem recebe e fala assim, que top, bicho, peguei um ralho, tô tão feliz hoje. Ninguém, meu irmão. Ninguém. Não tem esse. Ninguém. Ninguém gosta. Só que existe uma chave atrás da obediência. Existe uma chave atrás da correção. Existe uma chave atrás dos ensináveis. Eles chegam mais longe, meu. O ensinável, ele chega mais longe. Ele tem uma vida mais leve. Você entendeu? Por quê? Porque é ensinado. Porque não escolhe viver a tragédia para poder corrigir seus erros. Ele é ensinável. Mas tem gente que prefere viver tragédia. Aí, meu irmão, o que é que eu posso fazer? Nada. Então tem pessoas que têm Deus na boca e o orgulho de Satanás no coração. Entenda isso. Olha para a pessoa que está do seu lado. Marido e mulher. Quem tem marido e mulher? Que tu e tu aqui, quem mais? Pode ser filho e filha também. Pronto, pode olhar para lá e dizer assim, eu amo você. Olho no olho. Eu dou a vida por você. Eu te honro. Eu escolho te obedecer se você me ensinar. Essa é mais difícil, né? É olho no olho, não é ouvido no ouvido, não. Tô vendo bem ali, é olho no olho. Vi vocês dois aí, ó. É olho no olho. Eu escolho te obedecer se você me... Eu tô de olho. Eu escolho... Isso, pronto. É olho no olho, não é? Deixa eu falar uma coisa pra você, olha. A Bíblia nos ensina que os olhos são a janela da alma. Se seus olhos forem bons, seu corpo será bom. Mas se forem maus, será trevas. Quão difícil é às vezes olhar no olho, né? Sim ou não? Quão difícil é? Não, minha irmã, você está interrompendo. Por favor. Só para você entender. Brincadeira, eu brinco que eu sei que tem liberdade. Mas é para você entender. É para você entender. Entenda isso. Você tem que ter liberdade de conversar com essa pessoa que você tem intimidade. Entendeu? Larga esse orgulho hoje. Deixa esse orgulho de lado aqui nesse lugar hoje. Se de repente você olha para sua vida e consegue ver, o Espírito Santo te toca e você consegue perceber que tem algo de orgulho dentro de você, escolha abandonar isso hoje aqui nesse lugar, para que você viva uma vida de humildade e submissão a Deus, em nome de Jesus. Aí às vezes a gente traz as pessoas vêm e vão te exortar e falam assim, meu irmão, olha, a Aline deu um exemplo hoje belo disso daqui. Não, olha, acho que foi a Gil, né? Veio exortar a Aline. Ela falou assim, não, mas por que Deus não falou comigo? E às vezes a gente que acha que tem muito Deus, a pessoa fala alguma coisa pra você, e ao invés de você pegar aquela mensagem e levar diante de Deus, você quer fazer o caminho inverso. Mas por que Deus não falou comigo? Quem disse que Ele não falou? A pergunta é se você ouviu. Você não está ouvindo agora quando a pessoa está falando, e é Deus falando. Você quer que seja assim? Não, estava um dia, abriu os céus, filho amado. Você viver essa experiência, eu falo assim, louvado seja Deus, meu irmão, que presença maravilhosa. Mas geralmente não é essa ferramenta que Deus utiliza, sabe por quê? Porque Ele ensina que você tem que congregar. Ele ensina lá no Salmo que é ferro afiando ferro. Ou seja, você tem que estar no lugar onde você vai escolher se submeter. Onde você vai estar no lugar onde quando alguém trouxer um ensino que é assim, ó, ombro a ombro com você. Porque Deus falar com você é mole, querido. É você não escolher, você... Oh, meu Deus, não posso falar, não falar, acho que teu irmão é louco, né? A Bíblia diz. Mas você está sem noção total dos seus discernimentos mentais. Se Deus falar diretamente com você, você escolher não obedecer. Mas quando alguém que você olha, assim como o apóstolo Pedro falou agora, que ele era presbítero, tanto quanto aqueles outros homens, e você é admoestado por alguém que você entende que está na mesma linha que você, aí fica mais difícil. Mas para aqueles que são humildes, para aqueles que são ensináveis, eles vão entender que ainda assim pode ser Deus falando. E vão fazer um caminho inverso. Eles estarão alertas para o que foi dito e vão buscar diante de Deus a correção. Você entendeu como é que é o caminho inverso? Alerta do que foi dito e buscar diante de Deus a correção. Se você foi exortado ou admoestado por um irmão da igreja, leve diante de Deus. Senhor, aqui, Senhor, o ralho eu já tenho, agora eu não vejo, mas fala comigo. Esse é o ensinável, esse é o obediente. Então, hoje a gente vive um mundo que valoriza essa autopromoção. E o cristão, né, ele é chamado para viver uma forma totalmente antinatural dos dias de hoje.
É chamado a viver uma vida de obediência. É chamado a viver uma vida de humildade nesse mundo de autopromoção. Então, falamos sobre o chamado à liderança com humildade, o chamado à humildade e submissão, e o terceiro chamado, o chamado para abandonar a ansiedade. Esse aqui é abandonar a ansiedade. Olha o que ele diz na palavra, no verso 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Quantas vezes nós carregamos fardos pesados porque nós escolhemos carregar? Entendeu? Você não quer compartilhar com Deus, você carrega o fardo pesado e não abandona. Isso é ansiedade. Então o que ele fala para que você coloque tudo isso diante dele, tudo isso que te aflige, tudo isso que te causa medo, tudo isso que tem te causado preocupação, coloque diante dele. Vou dar um exemplo básico para você. A Kiara era pequenininha, e pequenininha nem tanto, já, sei lá, 7, 8 anos aí já. A gente já estava aqui em Macapá a última vez. E desculpa. Vez ou outra ela vinha pro nosso quarto de madrugada. E quando foi um dia, depois que casei, eu tinha um sono de pedra, mas depois que casei, passei a ter um sono leve. E toda vez que ela abria a porta do quarto, do nosso quarto, eu acordava. Eu acordava, ela vinha e deitava, e eu não sei como é as crianças da casa de vocês, mas lá em casa, quando ela encostava assim, meu irmão, ela ligava o turbo, aí que ela esticava o braço mesmo, sabe? Aí sentava na cama, virava contrário, botava o pé na nossa boca, uma confusão mesmo, aí ajeitava, eu não dormia mais direito. Só que ela chegava e quando foi um dia, eu resolvi perguntar pra ela, eu falei, filha, mas vem cá, por que você tá vindo pro nosso quarto à noite? Entendeu? Porque você tá com medo, tem algo que você tem visto? Não, pai, não. Acordo à noite e venho pro quarto porque eu tenho medo às vezes. Mas você tem medo de quê? Eu falo, não sei. Eu falei, mas o que faz diferença? Você tá no seu quarto e você tá no nosso quarto, aqui na nossa cama. Pai, aqui eu não sei, mas quando eu deito aqui eu não tenho medo. Aí eu, opa, essa tem que ser o nosso coração. Entendeu? Você jogue fora toda a ansiedade, coloque toda a ansiedade que você carregou até hoje nos braços do Pai. Porque lá você vai sentir segurança. Então se de repente você tiver medo, você tiver com o coração ansioso, que você faça uma oração. Busque esse lugar, o lugar seguro nos braços de Deus. Busque o lugar seguro nos braços de Cristo. Busca entregar seu coração totalmente para Ele. Às vezes a gente, ao longo de uma vida, a gente entregou o nosso coração para pessoas que fizeram tantas coisas erradas. Entendeu? A gente entregou a nossa confiança para quem não devia. E nós fomos machucados, nós fomos invadidos, né? Nós fomos traídos. E isso faz com que às vezes a gente venha endurecer, né, o coração. A gente fala assim, também eu não confio mais em ninguém, eu não acredito mais em ninguém. A partir de hoje, eu vou ser igual um estrábico. Sabe como é que é o estrábico? Ele frita o peixe de olho no gato, meu irmão. Ou seja, todo o tempo alerta com todo mundo. Alguém faz algo pra você, você já acha que a pessoa vai te machucar. Entendeu? Alguém pisou na bola aqui, você, ó, isso é mau caráter. A pessoa nem fez, ela fez sem querer. Você entendeu por quê? Porque você tá com o coração machucado, então você desconfia de todo mundo. Aí eu falo pra vocês, quando a gente fala sobre relacionamento, isso é dentro da igreja também. Às vezes você já fez parte de um ministério, e lá aconteceu um escândalo dentro do ministério, e de repente você vai pra outro lugar e alguém fala algo pra você, e fala, ixi, a igreja é tudo igual. Entendeu? Todo mundo lá, uma pessoa, tava no dia ruim e te tratou mal, Aí você fala, não, dentro daquele lugar todo mundo, lá vai todo mundo no mesmo bolo. Ninguém presta. Igreja, não sei o que, tá. Você entendeu? O pastor lá mexeu no dinheiro de não sei quem, e todo lugar vão mexer no dinheiro, queria bandido também. Lá todo mundo é ladrão. Ou seja, todo mundo valoriza porque em algum momento você foi machucado em algum lugar. É por conta disso você generaliza tudo. Você entendeu? Porque lá mandava eu fazer as coisas, aí um irmão lá falou que eu tinha que varrer o chão, vai me mandar também. Lá um monte de opressor, pessoal. Você generalizou de novo porque você está ferido, você está com o coração machucado. Entendeu? Então você tem a tendência de generalizar e machucar as pessoas ao seu redor. Porque uma pessoa ferida fere pessoas. Então hoje há um chamado para você abandonar essa ansiedade. Para você dar um voto de confiança. Não para mim, não para a pessoa que está do seu lado. Mas para você dar um voto de confiança ao Senhor. Para você hoje aqui escolher se render diante dele. Para você encontrar esse lugar de segurança. E essas ansiedades que você escolheu carregar, que estão pesadas demais para você
você pode hoje escolher colocar toda essa ansiedade para Deus. E Ele há de aliviar você desse fardo pesado, em nome de Jesus. E um penúltimo chamado é chamado a vigilância espiritual. Esses versos 8 e 9, ele diz assim: portanto, sejam sóbrios e vigiem. Sejam sóbrios e vigiem. O que é ser sóbrio? O que é você ser sóbrio? Sobriedade significa dizer não estar embriagado, ou seja, não estar com a visão turva, não estar com a visão deturbada, entendeu? Isso é sobriedade, isso é ser sóbrio. Você entendeu? Não estar com a visão distorcida de algo. E ele fala mais, ele fala: e vigiem. O que é vigiar? O que é você vigiar algo? É você estar atento. Entendeu? A Bíblia diz assim, ó, orai e vigiai. Desculpa, ela fala vigiai e orai. Ou seja, você tem que ter uma vigilância constante. Entendeu? Você tem que ser uma pessoa que vigia. Ou seja, vigiem e orem. O diabo, o inimigo de vocês, anda em derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Deixa eu falar uma coisa para você sobre o chamado à vigilância espiritual. Infelizmente, eu falo para você, infelizmente, ainda existem crentes, existem homens e mulheres de Deus que não acreditam no mundo espiritual. Entendeu? Tem homens e mulheres de Deus que acham que tudo é natural. Não, a lei da semeadura e da ceifa é o seguinte: eu faço contra alguém, alguém vai fazer contra mim. Não, o mundo espiritual não existe. Não, o mundo espiritual existe? Existe. Aí você não ora. Se você não ora, você não acredita no mundo espiritual. Entendeu? Em João 4,24, a Bíblia diz que Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. E como é que você não vai acreditar no mundo espiritual? A Bíblia nos ensina, quando Pedro traz a revelação de que Jesus é o Cristo de Deus, ele diz: vocês conhecem a palavra, bem-aventurado é tu, Simão, filho de Jonas, não foi carne e sangue que ensinou, mas o Pai que está no céu, né? Pois eu digo que tu és Pedro, essa pedra será alicerçada na sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí ele diz depois assim, ó: o que tu ligares na terra será ligado. O que tu ligares no físico será ligado no espiritual. É isso que a Bíblia está dizendo. E você de repente não acredita no mundo espiritual. Nós passamos por uma situação em casa, Carla sabe disso. Quando a gente lá atrás a gente se converteu, a gente discutia, a Kiara adoecia. Mas isso passou a ser assim, um relógio dentro de casa. A gente tinha problema dentro de casa e discutia, a Kiara adoecia. Mas certo isso, e um dia eu reparei e falei: será que é coincidência? Fiquei por ali, levou um tempo, a Carla veio comigo e falou: amor, você já reparou? A gente discute, a Kiara adoece. Falei: pronto, confirmação. Ou seja, o mundo espiritual se manifesta, você abre oportunidades para ataques. Esse leão que está ao redor aí rugindo, atrás de alguém que possa devorar, você abre e fala assim: entendeu? Discute dentro de casa aí. Infidelidade dentro de casa, pornografia, ignorância, gritei com a mulher, gritei com o marido, espanquei as crianças em casa. É assim que você faz. É aquilo que você abre. Discussão, entenda isso. A Bíblia diz que ele procura, meu irmão, procura. Deixa eu falar uma coisa: o inimigo das vossas almas, das nossas almas, o nosso inimigo, o inimigo da igreja, ele está atento. Ele está atento, ele é um observador por excelência. Está há milhares de anos fazendo isso. É um observador nato, procurando a quem possa devorar. Aí, não sei se você já assistiu National Geographic ou Discovery Channel. Estou muito avançado em inglês. Mas lá fala sobre esses ataques de leões. Sabe quem é que o leão ataca? O mais fraco, o doente, o mais lento, o filhote, o filhotinho. Dentro da minha casa era o filhote que era atacado. Você entendeu? A gente discutia, chamava o leão e ele não vinha para cima de mim da calha, ia para cima da criança. Olha a analogia da Bíblia. Estou dando um exemplo prático para você aqui. Para que você não caia no engano de achar, não, se for alguma coisa eu fiz errado, vai ser eu.
Uhum. É tu que escolhe. Tu manda em Satanás agora. Olha qual o nível que tu tá de oração aí. Tu vai falar, Satanás aqui dentro só se for aqui. Só se for em mim. Uhum. É bem assim que funciona. O mundo espiritual é real, irmãos. É realíssimo. Só que esse chamado que o apóstolo Pedro está dando para cada um de nós não é uma vida de medo. Ai, nossa, eu tenho tanto medo de Satanás. Está repreendido no nome de Jesus. Que negócio de ter medo de Satanás. Maior é o que está em nós, meu irmão, do que contra nós. A Bíblia ensina sobre isso. Chama de Rei dos Reis. Você acabou de falar aqui, ó. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos. Eu lembro de uma oração uma vez que eu vi o meu pastor fazendo. Ele orou, abriu um olho assim, falei, rapaz, fiquei com aquilo no coração, fui ver na Bíblia, depois fui orar, fui ver o que era. E falava assim, alguma coisa assim, Senhor, Senhor dos Exércitos, Rei dos Reis, o único adorado nesse lugar, violento na guerra. Violento na guerra, Deus é amor, meu irmão. Como assim violento na guerra? Eu fui para o Antigo Testamento, meu irmão. Quantas guerras foram vencidas pelo Senhor sem os homens pegarem numa espada? 100 mil, 300 mil, destruído com pedrada, com lá do céu e com doença, entendeu? Violento na guerra. Meu irmão, teu pai é violento na batalha espiritual, meu irmão. Entenda isso, violento. Protege você. Quando fala que esse leão ruge ao redor, buscando, tem uma parede, meu irmão, entre você e Satanás, chamado, sabe como? Sabe como? Leão da tribo de Judá, querido. Entendeu? Leão da tribo de Judá, meu irmão. Os reis dos reis habitam dentro de você, querido. O Espírito do próprio Deus, toda a santidade perfeita do Altíssimo, ela habita dentro do seu coração, ele escolheu. Não é porque você tem a capacidade de querer, não é isso não. É porque ele escolheu fazer isso por você. Então entenda isso, o mundo espiritual é real. Então não chame esse leão para dentro da sua casa. Tiago 4,7, a Bíblia diz, submetam-se a Deus, resistam ao maligno, e ele fugirá. Que poder é esse, meu irmão, que foi otorgado para a igreja? Você entendeu ou você não entende? Não. Você entendeu outra coisa. Submeta, porque a gente, só assim, ó, resistam ao maligno, ele fugirá de vós, não é assim que a gente fala? Não é assim, sim ou não? Não, vamos lá, gente. Resista ao maligno e ele fugirá de vós. Sim ou não? Está errado. O versículo 7, Tiago capítulo 4. Abra sua Bíblia, por favor. Tiago capítulo 4. Para você nunca mais falar só metade. Porque você acha, não, vou resistir, ele vai fugir de mim. Nossa, uau! Como você é bom, você é grande. Tá bom, vai nessa. Tiago capítulo 4, verso 7. Tiago capítulo 4, verso 7. Todos acharam? A Bíblia diz assim, ó. Submetam-se a Deus. Submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Entendeu? Não há possibilidade de você resistir o diabo sem uma submissão a Deus. É só para você entender isso. Não há essa possibilidade. Não há. De você resistir ao diabo sem uma submissão a Deus. Então você está escolhendo estar no lugar de orgulho, não está resistindo ao diabo não, meu irmão. Entendeu? Ele está te devorando. Ele não está ao teu redor não, ele está dentro da tua casa. Você entendeu? Então submetam-se a Deus, resistam ao maligno e ele fugirá de vós. É isso que a palavra de Deus diz. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, porque a outorga que Jesus deixou para a sua igreja com autoridade no nome de Jesus, essa sim é poderosa para vencer o maligno. Não você, mas a outorga que Cristo deixou poder e autoridade para a sua igreja. É isso que acontece, é isso que você tem que entender. Para que você não tenha somente a metade. Então quando ensinar, não tem problema não com quem ensina. Só ensina certo. Vai ensinar errado, é melhor ficar calado. Então o inimigo, ele fica alerta. Que momentos que o inimigo ataca? Fraqueza, distração e cansaço. Fraqueza, distração e cansaço. O leão, ele pega as suas presas. Fraqueza, distração e cansaço. Se você está fraco, fraco como? Fraco na fé. Não some de oração, não conheço as escrituras sagradas, leva a vida que eu quero. Distração, eu prefiro muito mais YouTube, Facebook, Twitter, não vou nem entrar no método.
Esse TikTok mudou ou permanece daquele mesmo jeito lá? Oh, glória. Tem que ter alguém. É a isca que te joga assim, fica. Eu sou pescador, você sabia disso? Sou pescador, jogo a isca lá no meio e fico lá só. Mas só para você entender, só para você entender. Olha, irmãos, com todo respeito eu falo para vocês, cuidado com as distrações, entendeu? Nunca esqueça disso, fraqueza, oração, leitura da palavra. Fraqueza, distração e cansaço. Nós somos a geração do cansaço, a gente anda muito cansado, sim ou não? Anda ou não anda? Tem dias que a gente chega em casa assim, né? É como irmão, sim ou não? Escolhe te desafiar nesses dias. Escolhe te desafiar. Ontem eu estava quebrado. Cheguei no voo de madrugada, chegou no final do dia, peguei minha gatinha. Calma, não, peraí, eu fui tomar iogurte na orla. É sério. Fui lá levar um peixe pra minha mãe que eu tinha cozido lá em casa. Botei minha gatinha do lado. Fui tomar um iogurte lá na orla, cansado. Mas fui fazer minha presença, ela é importante. Você entendeu? Ontem eu escolhi me desafiar. A minha vontade era tomar um banho, botar meio litro de açaí pra dentro, ficar igual uma jiboia lá na cama. Era sério, é sério, é sério. É sério. Eu quero, por exemplo, daqui eu quero ir pra casa. Mas tem um menino para levar pro vestibular, nós vamos orar por ele aí. Entendeu? Outros cristãos estarão fazendo vestibular também, vamos orar por esses homens e mulheres de Deus. E depois eu já soube que vai ter um churrasco. Já comecei ali, eu peguei meio que no ar. Tá todo mundo convidado, viu? Sei que vai ter um churrasco aí. Então, eu vou lá porque para você entender que a comunhão dos santos ela é importante. Quando a gente fala sobre distração, cansaço, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Escute aqui rapidinho, ó. Só rapidinho. Sozinho para você vai ser muito mais difícil. Escolha participar de uma comunhão. Entendeu? Escolha estar junto dos irmãos. Entendeu? Escolha congregar junto. Não somente o de domingo, mas escolha participar. Porque tem dias, irmãos, que a fraqueza ela pode acontecer na vida de qualquer um de nós. Ela pode acontecer. Em nome de Jesus, que nunca aconteça. A distração ela pode acontecer na vida de cada um de nós. Eu oro para que não aconteça. O cansaço, ele pode acontecer na vida de cada um de nós, mas eu oro para que não aconteça. Mas quando você tem comunhão, tem um que chega contigo e fala: "Ei, Valente, não, vamos lá, cara. Entendeu? Não, estamos juntos." A gente vive isso em equipes. No futebol, quem joga bola aqui sabe. Entendeu? No futebol você vive no vôlei, no não sei o que, esportes coletivos. Né? Você vive muito isso. Quem dirá dentro da igreja? Que não é um time, é muito mais do que isso, é um corpo. Então você sozinho, você pode se distrair e ninguém vai te alertar porque você está só, ninguém vai ver que você está distraído, ninguém vai conseguir observar que você está cansado, ninguém vai conseguir observar que você está fraco. Por quê? Porque você escolheu andar só. Mas se você tem uma comunhão, alguém vai chegar e falar: "Ei, vem cá, meu irmão, o que tá pegando? Não, vamos aqui. Não, Valente, que isso? Não, vamos lá, cara, vamos." Alguém vai te dar uma palavra de força, vai te encorajar, vai estar contigo. Entendeu? É melhor serem dois do que um. Isso não é só sobre o casamento, é sobre a amizade. Entendeu? Olha ao seu redor, escolha contrair amizade dentro desse ambiente, que é um ambiente de bênção para sua vida. Entendeu? Escolha não andar só. O homem só, cara, ele não avança. Fica parado, uma mulher só da mesma forma. A gente foi congregar e eu empurrava a Carla para as amizades na igreja. Eu, como todos sabem, eu tenho muito problema de me relacionar com as pessoas. Papai? Eu não tive, graças a Deus, mas a Carla teve muito. Então, quando eu tinha as oportunidades da mulher da igreja, eu empurrava ela para perto das mulheres da igreja. Porque eu sabia que aquele é um ambiente que ninguém ia tratar bobagem na cabeça dela. Iam falar das coisas da eternidade, iam falar de dificuldade de filho, de batalha com o marido. E quantas batalhas ela pode testemunhar, porque eu posso testemunhar batalhas. De quantas batalhas, de repente, ela não... alguma irmã não testemunhou e ela falou: "Epa, vou lá em casa, tá assim." Ou então, quando foi acontecer em casa, ela já tinha na cabeça. Por quê? Porque ela estava andando com mulheres santas. Então, por conta disso, ela se fortalecia e crescia em maturidade. Quem foi que acabou colhendo disso? Moá. Porque na França agora. Passear na França. Moá. Você entendeu? Eu colhi.
E investia nisso, meu irmão. Amor, levar não sei o que. Minha pastora, ela sabe. Café, meu irmão, leva. As irmãs, vai lá pra minha casa, era lá em casa. Eu chegava em casa, às vezes, a gente sempre teve assim. Sempre teve próximo de nós famílias que tem muitos filhos. Mas muito filho. Tá vindo mais um aí, né? Acho que são gêmeos. Mas eu chegava em casa, meu irmão. Meu irmão, aquele negócio, depois do dia de trabalho, criança, e me alegrava com isso, cara. Entendeu? Lá em Manaus, as meninas estavam todas lá. Quando chegava, ia embora. Eu falei, não, tô indo pro quarto, fica aí e tal. Ia embora pro quarto pra não atrapalhar a conversa delas. E elas ficavam conversando lá até tarde. E eu me alegrava com isso. Ela ia pra casa das irmãs e dava carro, ando de Uber se for preciso, para que ela chegue lá, sei lá, chegava tarde da noite em casa. E eu glorificava a Deus por isso. Por quê? Porque ela estava aprendendo, cara. Você entendeu? Ela estava aprendendo. Quem é que colhia disso? Moá. Você entendeu? Moá. Eu colhia disso. E vice-versa. Tinha um bolinha, ia jogar bola na igreja, eu chegava de madrugada em casa. Ah, mas homem casado, a gente estava nos santos lá, os meninos tudo reunidos, e conversava das coisas e eu aprendendo. Quem colheu disso? Moela. Entendeu? Moá deve ser moela, não é possível. Entendeu? Moela, deve ser isso em francês. Ela colhia disso. Você entendeu a importância da comunhão dos santos? É só para você entender a importância da comunhão dos santos. O quanto que a gente cresce não vivendo somente as nossas experiências. O quanto que a gente cresce por meio das experiências dos nossos irmãos que compartilham conosco e a gente avança. É assim que a gente cresce, cresce muito mais rápido. Você não tem que viver tragédias para poder crescer. É essa que é a diferença. Então, o chamado à vigilância espiritual. E para fim, por finalizar, nessas horas, saudade do varão Paulo, lá em Curitiba. Pois é, não, você foi muito miado, era o Paulo que era legal. Então falamos sobre o chamado à liderança com humildade, chamado à humildade e submissão, abandonar a ansiedade, chamado à vigilância espiritual e por fim, e o mais importante, o chamado à restauração. A Bíblia diz assim nos versos 10 e 11, o Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, o restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Nota que ele fala assim, depois de terem sofrido durante pouco tempo. Aí você fala assim, poxa, mas eu já estou numa batalha tem um tempo. Entendeu? É porque esse sofrimento, o apóstolo Pedro, ele nos apresenta como uma perspectiva da eternidade. Entendeu? Então, se você, ainda que você tenha uma vida inteira de sofrimento nessa terra, será pouco tempo quando comparado à eternidade que você há de viver junto do Pai. Você entendeu a diferença? Ou seja, essa perspectiva do pouco tempo de sofrimento, ele coloca numa perspectiva, numa comparação com a eternidade. Então, ele apresenta essa perspectiva eterna sobre duas certezas. A primeira dela é a certeza da esperança, né? Que esse sofrimento é passageiro, a glória é eterna. E Deus está trabalhando em nós, em todas as nossas lutas. Se você for obediente, se você se submeter a Deus, todas as adversidades e lutas que você passar, Deus vai trabalhar em você. Se você for submisso, se você escolher obedecer. E a outra perspectiva é a certeza do consolo, que Ele é o Deus da graça, que Ele não nos abandona e sempre nos aperfeiçoa. Então hoje, o único apelo que eu trago a você, e nós falamos tudo isso, sobre o chamado à graça de Deus, o apelo que eu faço para você é que você hoje aqui nesse lugar, que você entregue a vida para Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Às vezes a gente vive uma vida e enquanto a gente não entende a graça, a gente não entende o quanto Deus se importa. Entendeu? Enquanto você não entende a graça, você não entende o quanto que Deus se importa com você. O quanto que você é importante. Eu não estou aqui fazendo uma teologia teocêntrica, né, de colocar o Deus no centro. Não tem absolutamente nada a ver com isso que é maligno. Mas o que eu estou dizendo é que você entender a graça é você entender o quanto que você importa para Deus. A ponto dele escolher assumir a forma de servo. Enquanto o Senhor dava essa palavra, eu
comecei a me questionar sobre alguns aspectos da graça que talvez eu nunca tivesse questionado antes. O quanto que foi necessário, e aprove a Deus, Ele encarnar na forma de homem para nos apresentar um modelo. Entendeu? É como se Ele encarnasse e dissesse assim: eu vou mostrar como é que tem que fazer. Porque eu já falei tanto por meio dos profetas, eles permanecem tão desobedientes, tão insubmissos, tão longe de mim. Então eu vou lá para me apresentar como modelo, para mostrar como é que faz. Então Ele andou sobre nós. Ele viveu dores. Toda a perda, Lázaro, a Bíblia diz que Ele chorou. Ele amou. Ele foi beijado no rosto por um traidor. Como estava o coração de Cristo naquele momento? Que entregaria a sua vida por todos, inclusive por Judas. E Ele beija, tem o rosto beijado, Ele vai e faz o que tem que fazer. Você entendeu? E a gente se ofende, se revolta quando alguém fala mal de nós e acabou a vida. E eu vou entrar numa depressão porque... Ou seja, hoje eu quero falar uma frase para você. Deus se importa com você. Deus se importa com você. Deus morreu por você. Deus escolheu, o nosso Jesus, Deus, Ele escolheu morrer por você. Foi uma escolha. Uma escolha profunda. Uma escolha para os filhos. Porque entendendo a separação do homem e de Deus por meio do pecado, Ele escolhe se ofertar. Ele escolhe se apresentar como oferta para se reconciliar com Ele mesmo. Você entendeu? Olha, você entendeu a graça? Ele escolhe se oferecer em sacrifício à podridão da humanidade, espancado, escarnecido, para poder se reconciliar com Deus Pai. Ele escolhe encarnar, se entrega, se reconcilia. No caso, nos reconcilia, não é se reconciliar, nos reconcilia com Ele. Então tudo isso eu digo para você hoje, para você entender que Ele se importa com você. E Ele se importa tanto que Ele te chama para perto. Ele te chama para fazer parte. Ele te chama para construir junto. Ele te chama para uma aliança. Ele te chama para uma entrega. Ele te chama para você fazer parte de um modelo. Esse modelo é um modelo de bênção. É um modelo de paz. É um modelo de prosperidade. É um modelo de esperança. É um modelo muito diferente de muitas coisas às quais nós fomos apresentados. Muito não, praticamente totalmente diferente. Nesse modelo, Ele diz que nenhum de nós é bom. Que nenhum de nós é bom mesmo. Mas Ele é um modelo que diz que recebe a todos nós. Ele recebe a todos nós. Todos, sem exceção, todos. Não importa o que você tenha feito, não importa o que você tenha pensado, não importa o que você tenha praticado. Não importa o que você tenha abandonado. Não importa o quanto que você está ferido. Não importa o quanto que você feriu, está ofendido ou ofendeu. Ele recebe a todos, 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 sem exceção. E a consequência desse chamado é a obediência. Ele faz tudo. Ele se entrega. Em troca de uma certeza sua, obediência. Ele recebe você do jeito que você está. Mas não vai te aceitar no que você quiser fazer da sua vida. Você entendeu? Essa é a graça. É de graça, mas custou caro. Mas a novidade é que hoje é um dia de salvação aqui nesse lugar. A novidade é que hoje é um dia de restaurar aquilo que
foi quebrado, a verdade de achar aquilo que está perdido. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento. E você vai escolher, eu já falei isso, acho que tem uns 30 dias atrás ou talvez mais. Você vai escolher a vida que você quer ter. Se você quiser continuar tendo a mesma vida, errada, extraviada, orgulhosa, soberba, vaidosa, que você está tendo, é uma escolha sua. E eu vou respeitar. Eu prego o contrário, mas ainda assim eu vou te respeitar. Mas hoje eu quero fazer um chamado diferente. Eu quero fazer um chamado diferente aqui nesse lugar. Bem diferente de tudo que nós já fizemos no passado. Feche seus olhos, em nome de Jesus, para que você dê oportunidade para aqueles que estão em batalha, que talvez estão envergonhados, para que você dê oportunidade para que eles também dêem esse passo de fé. Eu quero fazer um chamado, primeiro aos orgulhosos. Essa palavra falou com você. Eu quero chamar só os orgulhosos aqui na frente, em nome de Jesus. Pode vir.